Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos do Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aí do Corinthians. E a gente sabe que a torcida do Corinthians está chateada, né? 2 derrotas seguidas, perdeu para o Ituano, perdeu para o São Bernardo ontem, mas eu não posso estar deixando de dar o bom dia aqui para vocês que estão assistindo os nossos vídeos. Vamos dar aqui o bom dia especial de hoje. E o bom dia especial de hoje aqui, ó, o JFM, bom dia Campinas, São Paulo, bom dia Vai Corinthians, Ibiúma, São Paulo, bom dia Aristides Teodoro da Silva, sou de Cáceres, Mato Grosso do Sul, eu sou de Itabera, Bahia, forte abraço, Júlio César, Rio Grande do Norte, bom dia Almir Chamorro, Bauru, São Paulo, forte abraço a todos aí. E se você quer ter o seu bom dia assim nos vídeos na parte da manhã, é só você deixar aí o seu bom dia nesse vídeo que a gente está fazendo agora. Deixa o bom dia aí, deixa o seu nome e a sua cidade, saber aí você é corintiano de onde, tem corintiano aí do Rio Grande do Sul, tem corintiano de Pernambuco, corintiano do Japão, Portugal. Deixa aí nos comentários aí qual é o seu nome e de onde você está falando. E no vídeo de amanhã nós estaremos trazendo novamente o bom dia. É só no vídeo da manhã, na tarde, à noite a gente não faz isso não, só de manhã mesmo para a gente iniciar bem aí o dia. Falando do Corinthians, né? O Pilhado cravou a contratação do Pedro Raul, pessoal. Nesse vídeo aí você vai ver o Pilhado cravando. Disse que o Pedro Raul é o novo reforço do Corinthians. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Notícia do Corinthians, hein? De acordo com amigos do atacante Pedro Raul, ele tá fechado com o Timão. É informação em primeira mão. Pedro Raul, inclusive, já foi no Toluca, seu clube no México, já buscou as coisas porque tá embarcando rumo ao Brasil. Ou seja, Corinthians cumpre a promessa aí do presidente Augusto Melo de contratar um centroavante. Pedro Raul, que passou recentemente pelo Vasco, se destacou mesmo no Goiás e estava agora no futebol mexicano. São amigos muito próximos do Pedro Raul, inclusive do meio da bola, que me passaram essa informação. Pedro Raul fechado com o Corinthians. Se é uma boa contratação ou não, eu mesmo não sei o que falar. Porque no Goiás foi muito bem, mas no Vasco o Pedro Raul não se destacou, foi criticado pela torcida e é aí o novo reforço do Corinthians para a temporada. Pilhado na lua de mel nas Filipinas, trazendo notícia aí em primeira mão. Eu queria trazer um aqui que é a história do Yuri Alberto. Passou em branco novamente e foi ali reportado por quem estava perto, depois até me ajude a dar o crédito, que eu me lembro, a gente estava cobrindo a transmissão. A repórter Aline Nastari. Aline Nastari, que citou ali o Mano falando, teria de não sei o que, burro. Na hora da saída, ele substituiu o Yuri, ele abraça o Yuri Alberto, dá para ver que o Yuri não está feliz. A gente sabe que também em futebol as coisas ficam quentes, mas não é normal você ver um técnico chamando, era mais um jogador importante, assim, de burro ali na beira do gramado. Queria que você falasse desse momento difícil do Yuri Alberto. Os ânimos ficam exaltados por ali, né? Muita coisa é dita de cabeça quente. Depois tem uma conversa quando o Yuri Alberto está saindo ali junto com o Mano Menezes. A fase é muito ruim do Yuri na parte técnica. Hoje ele nem foi muito acionado. O Corinthians não conseguiu produzir ofensivamente. Ficou dependente desse jogo de lado de campo, de bola cruzada. Não é a característica dele, né? Jogo por baixo, jogo de envolvimento, triangulação, né? O time criando. Ele não teve tantas oportunidades assim. Ele até tem uma boa finalização ainda no primeiro tempo, numa bola cruzada que ele pega de primeira, né? Só que a bola acaba chegando ali um pouco no centro do gol e facilita ali para o goleiro do São Bernardo. Eu acho que a situação é uma situação de instabilidade. Ele tem, desde a última temporada, sentido bastante a pressão de jogar no Corinthians, dessa fase complicada, né? E o Corinthians não está conseguindo também fornecer um entorno melhor para o Yuri, né? E a gente está vendo que os ânimos estão exaltados lá dentro. O Cássio reclamando muito com os jogadores, tentando ser o líder, que o Corinthians de fato precisa do Cássio, que conhece muito do clube, e o Mano também tentando encontrar soluções, né? Em um elenco que perdeu muitos jogadores, que já contratou e investiu bastante, mas que nitidamente a gente vê que existem lacunas carentes dentro desse elenco. O Corinthians, do meio para frente, ele precisa de reforços. O articulador que ele tem ainda não estreou, que é o Rodrigo Garro, e eu acho que o Corinthians precisa de outras opções para o ataque.
tanto para o lado do campo, como também um outro camisa 9. Vamos ao estádio que recebeu essa partida, esse 1-0, São Bernardo contra o Corinthians. A repórter Lili Nascimento está chegando aqui no Sport Center para trazer um pouco desse ambiente. O jogo teve muito acréscimo, daqui a pouco a gente vai ter coletiva, zona mista, mas ambiente mesmo, torcida, teve sinalizador, teve clima quente. Traga tudo para a gente, Lili, boa noite. Olá, meus amigos, boa noite para vocês, ao Fã de Esporte. Eu sigo aqui no estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo. Como você falou, Mota, daqui a pouquinho tem a coletiva de imprensa dos dois treinadores sobre a zona mista. Eu me informei com o Corinthians, não terá zona mista, tá? Antes da partida acontecer, o Corinthians estudava levar um ou pelo menos 2 jogadores para falarem com a imprensa, mas agora ficou decidido que ninguém vai falar. Bom, falar sobre o clima aqui no estádio 1º de Maio, começando que os torcedores do Bernô ainda estão aqui por orientação da segurança pública, da polícia local. Eles tiveram que esperar os torcedores do Corinthians deixarem o estádio. Ainda tem muito torcedor do Corinthians deixando aqui o estádio 1º de Maio. Então, para separar a torcida, a polícia decidiu fazer isso. Os torcedores do São Bernardo ainda seguem aqui. Bom, houve uma parada de cerca de 5 minutos por conta de sinalizadores, que eu consegui conversar com algumas pessoas, alguns torcedores também, é que seria também um protesto por conta do valor do ingresso. Mas aí o protesto por conta do jogo aconteceu logo depois, no apito final, antes mesmo do jogo acabar. A torcida já estava gritando que é guerra, terça-feira é guerra. Lembrando que terça-feira o Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena, então a torcida gritou isso muitas vezes. E no apito final, eles gritaram algumas palavras também de baixo calão, mas dizendo que tem que ser homem para jogar no Coringão. Gritando muitas vezes isso, os torcedores do Corinthians, revoltados aí com o resultado. Dentro de campo foi o que vocês acompanharam aí nos melhores momentos, né? Aquilo que o Cássio falou depois do jogo da derrota contra o Ituano, que não pode improvisar um volante como zagueiro, hoje se repetiu, né? O Ranieri precisou jogar como zagueiro depois da saída do Caetano. Então o que eu posso passar aí para o Fã de Esporte é que o clima realmente para o lado do Corinthians é muito pesado, é de muita pressão. A gente percebeu durante toda a partida o Mano Menezes muito irritado no banco de reservas, como vocês citaram já, o que a Aline Nastari da TNT acabou flagrando, né? Ele falando algumas palavras ali para o Yuri Alberto, também ficou muito irritado com alguns lances envolvendo o Matias Rojas. O que eu posso dizer para o torcedor e passar para vocês é que pro lado do Corinthians o clima é bem complicado, é bem pesado, mesmo sendo início de temporada. A impressão que a gente que cobre o Corinthians sempre, que é setorista do Corinthians, é que 2023 ainda não acabou. Parece que é uma continuidade da crise no clube. Lili Nascimento trazendo informações do Corinthians, do São Bernardo, vitória 1-0 do São Bernardo diante do Corinthians. Ela volta ao longo da nossa programação com toda essa repercussão. Tem entrevista do Mano Menezes, tem expectativa para o clássico contra o São Paulo. E é interessante, a gente vai falar mais sobre esse jogo, esse momento do Corinthians, mas já que o gancho da Lili veio nesse... guerra na terça-feira tal, e tomara não seja, porque futebol não é guerra, felizmente não é, mas de um Corinthians que dá um peso imenso ao clássico, e há um São Paulo que sempre quando vai jogar na arena tem um peso, porque tem o jejum, né, jamais venceu lá, mas tem também jogo com o Palmeiras, a Supercopa do Brasil se aproximando, então tá ali entre a espada e a cruz. Como é que você imagina esse jogo, dona? Primeiro que assim, o São Paulo hoje poupou diversos titulares, pensando nessa sequência complicada e dura que vai ter 2 clássicos seguidos, né? Primeiro o jogo contra o Corinthians, que é importante, ainda mais para um time que mudou o seu técnico, está chegando o Carpini, nova geração, competente, promissor, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, precisa do resultado. A gente sabe como pesa perder um clássico, ainda mais se perder outro clássico contra um Corinthians abalado, ainda em reconstrução, com esse clima pesado que a Lili trouxe para a gente aqui agora no Sport Center. Então o São Paulo acho que vai para tentar quebrar esse tabu. E, na minha visão, no momento, mesmo com a saída do Dorival e a chegada do Carpini, é um time que está mais avançado coletivamente. A gente vê ideias e vê uma execução melhor dessa ideia dentro de campo, com a chegada do Carpini. O Corinthians tem muita coisa para trabalhar, né? Internamente, a comunicação da sua diretoria com a sua imensa torcida, né? Muitos erros já foram executados, né, por essa direção na forma da comunicação, precisa reforçar bastante esse sistema ofensivo, pensando no restante da temporada.
E até voltando, você me permite, Felipe, na situação do Mano com o Yuri, porque eu me lembrei disso que ele falou durante a semana. Ele deu uma declaração nessa semana, né, falando que era importante fazer um trabalho especial para recuperar a confiança do Yuri Alberto, que foi um investimento muito alto do Corinthians. Sim. Né, um jogador que chegou até a seleção brasileira. Não acho que a melhor maneira possível de você trabalhar na recuperação da confiança do atleta é expondo ele dessa maneira. Tudo bem que ânimos ficam exaltados, você está na beira do campo, mas hoje você está tudo televisionado, né? Claro. Você tem ali a reportagem, os jornalistas, tudo fica muito perto e a gente consegue escutar tudo que está ali dentro do campo. Então, acho que, mais uma vez, o Mano já tinha sido infeliz no meio da semana, né, na situação do Raniel, e acabou sendo infeliz novamente nessa situação com o Yuri Alberto. Ele nitidamente está irritado, está tentando encontrar soluções, só que está pecando nessa comunicação. Vamos voltar ao estádio para perguntar, você citou o Yuri Alberto, o atacante do Corinthians. Corinthians próximo não, né? Tá encaminhado, a gente vai saber com a Lili Nascimento o status. Tá certo, é oficial, vai pagar, como vai ser? Pedro Raul, chega ou não no Corinthians, Lili? Pois é, reforços, né? O torcedor quer muito saber, e a apuração do nosso colega Raul Moura é de que os dois clubes, o Toluca do México e o Corinthians, estão numa fase aí de troca de contratos, mas o negócio já estaria fechado. Falta assinar, né? O que é muito importante, mas de acordo com a apuração do Raul Moura, já está fechado. Só esses detalhes aí para que o Corinthians de vez anuncie o Pedro Raul, que está no Toluca do México. O Corinthians deve adquirir o centroavante por cerca de 5 milhões de dólares, então seria a nova contratação. O Corinthians, que já estava no mercado desde o finalzinho da última temporada, né, já sondando alguns nomes, alguns centroavantes, e agora o Corinthians bem perto de fechar com o Pedro Raul. A gente aguarda aí nos próximos dias, quando a diretoria corintiana, assim que tiver tudo certinho assinado, deva aí mostrar para o torcedor e divulgar ao torcedor corintiano que Pedro Raul deve ser o novo reforço para fazer sombra, para ser mais uma opção de banco, enfim, para chegar, para somar aí com o Mano Menezes para essa temporada, já que hoje o Yuri Alberto é o único na posição, o único no elenco principal a ser o centroavante aí, como vocês falaram, vem deixando a desejar. Então Pedro Raul deve estar próximo aí de assinar e chegar ao Corinthians. Valeu Lili. A Lili Nascimento volta ao longo ou do Sport Center ou ao longo da programação, dependendo do ritmo no estádio, uma vez que tivemos muitos acréscimos. E com isso a gente não sabe como vai ser o horário da entrevista do Mano Menezes. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a derrota do Corinthians para o São Bernardo. Próxima partida do Timão, terça-feira, clássico contra o São Paulo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.